Ok, vamos continuar nosso estudo aqui em João capítulo 1. Terminamos em versículo 28 falando sobre João Batista, então a gente vai continuar em versículo 29 agora. Ainda estamos falando sobre João Batista e aqui nessa parte João vai falar quem Jesus é, vai falar para os seus discípulos, ele vai entender quem Jesus é e declarar para a gente, né? Nessa parte de 29 até 51, é isso que estamos vendo, o que os discípulos que andavam com Jesus, que gastaram 3 anos junto com ele, que estavam presentes com ele, o que eles declararam sobre Jesus. Então, é muito importante isso, porque isso não é só alguém escrevendo uma história, mas as pessoas que estavam presentes com Jesus no ministério dele. O que eles falam a respeito de Jesus? É isso que nós temos aqui nessa parte de 29 até o final do capítulo. A gente vai começar em 29, vamos ler uns de 29 até 31. E fala assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus veio para onde João estava fazendo o ministério. Lembra disso? João viveu para fazer o ministério. Ele tem discípulos, ele tem uma multidão sendo batizado no Rio Jordão. O avivamento está acontecendo, né? O ministério do João cresceu muito e agora ele está ficando famoso, todo mundo conhece o nome dele, todo mundo sabe o que ele está fazendo. Então, para ele está tendo sucesso. Mas isso não é a coisa mais importante para ele. Ele não quer um ministério que tem sucesso. O que ele quer? Ele quer mostrar Jesus. Como nós precisamos entender isso? Então, João viu Jesus chegando e ele fala para todos. Ele não fala, não olha para lá, fica aqui, né? Fica no meu ministério. O que eu estou fazendo é mais importante. Vamos focar no batismo, vamos continuar. Não falou isso. Ele falou, olha para ele. Aquele lá é o Cordeiro de Deus. E é muito incrível a humildade do João aqui no que ele faz. Porque vai acabar com o ministério dele. O ministério dele está indo muito bem. E isso aqui, o que acontece, vai acabar com o ministério porque todo mundo vai com Jesus. Muito legal o coração do João. Ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Nós lembramos, vocês já tiveram aula de Gênesis, né? Em Gênesis 22, o que é que acontece? Abraão é chamado para sacrificar seu filho, né? E Abraão tem que levar seu filho, Isaac, o filho adulto, ele tem que levar ele para sacrificar ele no monte. Pesado essa parte, né? O que nós precisamos saber dessa história de Gênesis 22? Sabemos que é uma imagem de Jesus, né? E é por isso que está aqui. Mas eu sempre tive muita dificuldade com essa história, pensando como que Deus pode pedir para alguém sacrificar seu filho? Não pode, isso não pode acontecer. Um Deus de amor não pode pedir para alguém sacrificar seu filho, né? E isso nunca mais aconteceu na história, e aqui nessa história de Abraão também não aconteceu. Ele falou para ver o coração dele, mas depois ele não deixou ele fazer, porque ele é um Deus de amor e não quer o sacrifício de crianças, né, de nossos filhos, mesmo ele sendo adulto. Mas vamos pensar sobre isso. O que eu não sou capaz de fazer, se Deus pedir isso de mim, eu não ia conseguir fazer. Se Deus falar, eu quero que você tem que sacrificar seu filho para ser aceito, eu não ia fazer, porque
eu preciso proteger meu filho, eu tenho amor por meu filho, eu não posso sacrificar meu filho. O que eu não sou capaz de fazer foi exatamente isso que Deus fez por nós. O que eu não consigo fazer, Ele fez. Eu falo para Deus, eu posso fazer muitas coisas, eu posso me sacrificar, eu posso dar minha vida, eu posso pegar minha cruz, eu posso seguir Jesus, sacrificar meu filho, eu não posso fazer isso. Jesus fala, tudo bem, eu já sacrifiquei meu filho. Que louco, né? Essa ideia, nossa, é muito louco. Deus é incrível. Só pensando sobre isso é muito louco. Mas em Gênesis 22, versículo 8, ele fala assim, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminho juntos. Quando Isaac perguntou sobre o sacrifício, Abraão respondeu para ele e falou que Deus vai prover. É Deus que vai prover. E Deus realmente proveu. Aqui em João capítulo 1, João Batista fala, o Cordeiro de Deus chegou. Agora veio esse sacrifício. Aquele que foi prometido lá em Gênesis 22, 8. Agora chegou o nosso sacrifício. Aquele que vai realmente morrer. Isaac não morreu, né? Não foi sacrificado. Jesus vai ser sacrificado. Ele é o cordeiro dos sacrifícios de Moisés que purificava as pessoas. Ele veio para purificar a gente uma vez por todos. E agora nós somos santificados de verdade em Jesus. Que incrível, né? Nossa, tem muita coisa em João, é muito bom. Isso só foi o versículo 29. Que tira o pecado do mundo, ele fala. Tira o pecado do mundo, não só de Israel, mas do mundo. Porque Jesus veio, agora o mundo inteiro tem acesso a Deus através da morte de Jesus. E ele pode tirar o pecado não só de Israel, não só dos que estão debaixo da lei, mas todos que vêm para Jesus, ele vai tirar o pecado e nós temos acesso a Deus. Nós podemos ser salvos dos nossos pecados por causa de Jesus, porque Jesus veio. Então, olhando para quem Jesus é, faz todo sentido João falar, olhe para ele. Ele é a pessoa que vai tirar o pecado do mundo. Ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. Então vamos olhar para ele. No ministério, isso faz muito sentido. Nós precisamos fazer isso, mas de alguma forma a gente gosta da fama, a gente gosta de ser importante, a gente gosta de ter pessoas olhando para a gente e existe uma tentação de fazer todo mundo olhar para mim. É muito triste, mas acontece. Para guardar nosso coração disso, nós temos que sempre olhar para Jesus e quem Ele é. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. Então temos que ter nossos olhos nele em todo o tempo. Ele fala em versículo 30, este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. A gente viu isso lá, eu acho que foi no versículo 15. Sim, foi versículo 15 que a gente falou sobre isso e eu não vou gastar mais tempo, mas mesmo vindo depois, ele é superior porque ele existia antes. Não lembro que a gente falou sobre isso. Eu mesmo não a conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Jesus sempre existia, Jesus ia fazer a obra dele. Qual é a obra do João Batista? Revelar Jesus. Revelar Jesus. É só isso. João não pode salvar, João não pode mudar o coração das pessoas, João não salva ninguém, não tira o pecado de ninguém, ele não consegue fazer a obra. O que ele faz? Ele pode revelar Jesus. Esse é nosso trabalho como discípulos de Cristo. Então ele fala, eu vim batizando com água. Só a água, é só isso. A água é só uma imagem. Eu vou fazer isso para lembrar que eu preciso morrer para minha vida antiga, minha vida
de pecado e eu preciso viver uma vida nova, lavado, purificado em Jesus. Então, aquela outra vida morreu, estou vivendo uma vida nova em Jesus. E eu nasci de novo, é a imagem, né? Batizando com água é só uma imagem. O que Jesus veio fazer é realmente dar uma vida nova, né? Então, o que eu faço é muito limitado. Eu posso lembrar as pessoas daquilo que Jesus faz. É só, né? É Jesus que faz a obra. Mas eu faço isso que eu faço para revelar Jesus. Eu faço isso porque Jesus me salvou, Jesus tirou meu pecado, Jesus me salvou dos meus pecados, então eu quero revelar Ele, quero mostrar Ele para o mundo, né? Então essa é a minha resposta. Versículo 32, ele fala, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João fala que, basicamente ele está falando que Jesus parecia qualquer outro homem. Jesus não veio como alguém vestido em branco, brilhando, que todo mundo, quando ele veio, falou, nossa, aqui é Deus, que homem, né? Não era isso. Ele era uma pessoa normal. Ele não ia ter reconhecido Jesus se não fosse revelado a ele. Então Jesus era um homem como qualquer outro homem, mas Deus revelou algo para ele saber quem é realmente o Cristo. E ele fala quando você vê o Espírito descer sobre ele. E é isso que aconteceu. Nos outros evangelhos fala que quando o Espírito desceu na forma da pomba, né? Deus falou também. Deus, né, falou, esse é meu filho amado, em que me agrado. Então a gente tem Jesus, o Filho, né? Nós temos Deus, o Pai, falando, e nós temos o Espírito descendo sobre ele. Então nós temos três, tudo de uma vez, todos juntos, mas separados. Então são três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, e os três trabalhando junto para revelar Jesus, para confirmar que Jesus é o Cristo e para fazer a obra no mundo. Não era um só, são os três. E como a gente viu com Isaac e Abraão, Isaac era um adulto. Ele provavelmente tinha 20 e poucos anos quando foi levado para ser o sacrifício. O pai dele era muito velho, mais de 100 anos de idade. Então, se um homem de 20 e poucos anos vai brigar, vai lutar com alguém de mais de 100 anos, quem vai ganhar? Isaac, ele deixou o pai levar ele para sacrificar ele. Ele deitou, ele concordou com isso. Então não foi algo que Abraão colocou ele e agora você vai morrer e foi contra a vontade do Isaac. Mas é a mesma coisa aqui Jesus. Jesus concordou, o Pai está deixando isso acontecer, Jesus faz parte disso e o Espírito Santo está concordando. Tudo por causa do amor de Deus para nos salvar. Os três trabalhando junto para nossa salvação. Então, ele viu o Espírito descer, então ele reconheceu que era Jesus, e ele fala que ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, não batiza só com água, que é uma imagem, mas ele batiza com o Espírito Santo, que é onde a gente recebe o poder para viver uma vida diferente. A gente não recebe poder no batismo. O batismo é uma imagem para expressar para o mundo, é uma declaração. Isso aconteceu. Eu morri para minha vida antiga, minha vida antes de Jesus, e agora eu nasci de novo para viver para Ele. Estou declarando para o mundo. Mas não existe poder nisso. O poder está no Espírito Santo. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, Ele vem ter o seu lugar em nossas vidas para nos dar poder para viver uma vida diferente.
Então, o que Jesus veio fazer tem poder, não é só uma imagem. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então ele está declarando, eu posso falar, eu vi isso acontecer, eu sei quem ele é, e esse é o Filho de Deus. E como a gente falou sobre Isaac de novo, ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício, como o sacrifício de Moisés, mas ele também é o Filho de Deus, como Isaac, que foi sacrificado. Não é simplesmente Deus falando, eu vou mandar um cordeiro para salvar o mundo do seu pecado. Deus está falando, eu vou mandar meu filho para morrer. Esse é o Filho de Deus. E pensando sobre o Filho de Deus, também a gente pensa sobre filho. Se você pensar sobre o filho de alguém famoso, alguém rico, geralmente são pessoas que, como que eu posso falar isso? São mimados, né? Eles querem tudo do jeito deles, eles sabem que meu pai tem poder, meu pai tem dinheiro, então eu posso ter as coisas do jeito que eu quero. Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Mas ele foi humilde, ele foi para a cruz, ele foi o sacrifício, ele fez tudo para nossa salvação. Ele não veio para mostrar que ele é importante, ele veio como servo, para não servir, para morrer em nosso lugar. Eu espero que vocês vão ter tempo para refletir sobre isso depois, porque é muita coisa, é muita verdade que nós precisamos refletir sobre, né? Jesus é muito legal. Eu vou falar isso muitas vezes aqui na aula. Jesus é muito bom. Versículo 35. Vamos ver de 35 a 37. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Parece que a gente já ouviu isso, né? Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, mais uma vez, João já fez isso lá em cima, né? Versículo 29, e agora no versículo 36, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele está falando com quem agora? Com os seus discípulos, versículo 35. João tem discípulos. Ele falou para a multidão, agora ele está falando com os discípulos. Então o avivamento acabou, todo mundo vai para Jesus, né? Agora, até os discípulos que andavam junto com João, ele fala, é legal que vocês estão comigo, mas existe alguém melhor, superior, vai com ele. Então ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, o que os discípulos fizeram? Aquilo que faz sentido, né? Os 2 discípulos seguiram Jesus. Deixaram João, falaram, se existe alguém superior, eu quero estar com ele. É a única coisa que faz sentido. Por que eu vou ficar aqui com João Batista se Jesus está aqui oferecendo vida eterna, oferecendo me salvar dos meus pecados? Por que eu vou ficar aqui com João Batista, que só tem essa imagem de batismo? Jesus é superior. João sabe disso e ele manda os discípulos seguir Jesus, e eles foram com Jesus. É o melhor que a gente pode ver, que a gente pode fazer como pastor, como mestre, como ministros de Deus, é levar as pessoas até Jesus e mandar as pessoas seguir Jesus. É a melhor coisa que a gente pode fazer, não existe nada melhor que isso. Então é o que fizeram aqui, o que o João fez aqui. 38. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Eu gosto dessas conversas de Jesus. Nesse livro a gente vai ver muitas conversas com Jesus, muitas perguntas de Jesus. Eu não sei se eu gosto mais das perguntas de Jesus ou as respostas de Jesus. A gente vai ver
as duas coisas no livro e eu sempre acho muito engraçado. Jesus, ele fala com autoridade. Quando ele fala, ele vai direto pro coração. A gente, às vezes, nas nossas conversas, a gente não quer ser tão direto, né? Jesus foi muito direto. Aqui, os discípulos começam a seguir Jesus, talvez eles estão um pouco atrás, eles não querem chegar tão perto, eles querem ver o que Jesus vai fazer. Jesus, ele virou para eles e ele perguntou direto para eles: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? Vocês querem ser famosos? Eu não sei, né, o que entrou na cabeça deles, mas eu sei que Jesus é Deus. Quando ele faz essa pergunta, eles entenderam a pergunta e foi direto pro coração. É importante a gente pensar sobre essa pergunta. Se Jesus fez essa pergunta pra gente hoje, se ele pergunta para mim: o que você quer? Por que você está me seguindo? Qual seria a nossa resposta? Nós precisamos refletir sobre isso. Será que eles querem ficar famosos? Eu quero um ministério. Jesus, eu estou te seguindo porque eu quero um ministério. Eu quero fazer algo que as pessoas olhem para mim com respeito. É isso que eu quero? Eu quero te seguir porque eu quero uma vida confortável. Muitas pessoas estão seguindo Jesus porque eles querem uma vida confortável. Eles pensam que eu quero Deus do meu lado, não quero Deus contra. Eu não quero ir contra Deus. Então eu vou seguir Jesus porque Ele vai me proteger de coisas ruins. É isso que eu quero. Porque Ele fala que a gente tem que pegar nossa cruz para seguir Ele. Por que estamos seguindo Jesus? Nós temos que seguir Jesus porque nós somos pecadores, que não tem outra esperança, precisamos de salvação e depois nós queremos dar alguma coisa de volta para Ele. Nós queremos refletir Jesus para o mundo. Qual foi a palavra que falou sobre João Batista, que ele fazia? A gente tem que testificar sobre Jesus. Testificar de Jesus para os outros. Tinha uma outra palavra que ele tinha falado. Eu não lembro. Mas era legal. Mas vamos continuar. A gente tem que testificar de Jesus. Revelar, né? Revelar Jesus. Essa palavra que eu queria achar. Nosso trabalho é revelar Jesus para o mundo. Porque eu vi o que Ele fez na minha vida e agora eu quero mostrar Ele para o mundo. Então, eles não têm a resposta. Aqui em versículo 38, né? O que vocês querem? E talvez eles ficaram assim: não sei. Ou talvez eu sei. E é pior. Então, será que Ele vai saber o que eu quero? Será que Ele sabe que eu quero alguma coisa para mim? Que eu tô sendo orgulhoso aqui? Eu saí do João Batista porque eu queria algo a mais. Eu queria algo maior. Se foi o coração deles, talvez essa pergunta foi direto pro coração. Mas eles não responderam. Eles não responderam a pergunta. Eles disseram Rabi, então eles falaram mestre, senhor, né? Colocando ele acima, falando que nós somos discípulos, você é um mestre. Então, talvez querendo manipular, né? As pessoas fazem isso às vezes. Eu vou dar esse nome para ele, para manipular ele, para ele pensar que eu sou humilde, sabendo que eles não são humildes. Talvez não é isso, mas chamaram ele de Rabi, e ele é realmente o Rabi, né? Um dos títulos de Jesus que a gente vê aqui no capítulo. Rabi significa mestre, ele é quem vai nos ensinar, então o que eles falam é a verdade. Se nós precisamos saber alguma coisa sobre Deus, sobre como responder às pessoas, como Deus lida com o pecado, tudo nós podemos aprender com o nosso Rabi, com o nosso mestre, com aquele quem ensina pra gente. Jesus foi o homem perfeito que
soube lidar com o pecado, soube lidar com as pessoas religiosas, ele lida com todo mundo perfeitamente. Então a gente aprende com o nosso Rabi Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor, e esse título é para ele mesmo. Onde estás hospedado? Então eles não sabem a resposta da pergunta de Jesus, então eles fazem uma outra pergunta. Eles falam, mestre, então eles falam, nós queremos aprender com você. A gente não, talvez, ou a gente não sabe por que a gente veio, ou o que nós queremos, ou a gente não quer falar por que a gente veio, né? O que nós queremos com o Senhor. Mas nós queremos aprender. Você é o mestre, você é o Rabi, nós queremos aprender. E eles falam, onde estás hospedado? Porque nós queremos saber se a gente pode ficar com você. A gente quer gastar tempo com você. Então, onde você vai ficar? Qual que é a rotina? Onde você vai depois disso? Nós queremos estar com você. E é uma resposta boa, né? Eu quero simplesmente gastar tempo. Eu quero aprender com o Senhor. É só isso. É isso que eu posso fazer. E a resposta de Jesus, a gente pensa sobre essa pergunta e depois sobre a resposta. A pergunta foi direto para o coração, né? Mas olha aqui a resposta. Respondeu ele, versículo 39. Venham e verão. Ele chamou os discípulos. Ele sabe que talvez tenha algumas coisas erradas no coração, mas vem que você vai aprender comigo. A porta está sempre aberta com Jesus. Ele sempre chama as pessoas. Vem, você pode ver. Eu quero te convidar. Você pode estar presente comigo. Eu não vou te colocar por fora. Se você tem um coração aberto para vir, para me conhecer, para aprender comigo, você está convidado. Então, a resposta de Jesus, a graça de Jesus aqui é muito legal. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles passaram o dia com Jesus. Que honra, né? Que dia incrível, passar o dia com Jesus, conhecer ele mais, aprender com ele, ver como ele lida com as pessoas, como ele ama as pessoas, como ele pensa nas crianças, como ele cuida dos que estão sofrendo, né? Jesus com o coração perfeito. Eles passaram o dia com Jesus. Muito bom. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João disseram que haviam seguido Jesus. Então, André foi um que que passou o dia com Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, o André, quando ele passou o dia com Jesus, ele viu quem ele era, ele conheceu o coração de Jesus e ele falou: preciso falar para alguém. A resposta de ter tempo com Jesus é que eu preciso achar alguém, eu preciso falar para alguém, eu preciso compartilhar Jesus com uma outra pessoa. E essa resposta é a resposta natural. Nós precisamos ter essa resposta. Esse é o evangelismo natural do cristão que conhece o que Jesus fez por mim. Eu não quero segurar essa verdade para mim. Eu quero que todos que eu conheço, as pessoas mais importantes para mim, podem conhecer esse mesmo Jesus. Então ele foi chamar seu irmão e Simão Pedro, o irmão do André, foi conhecer Jesus. E é o começo da história do Pedro, né? É uma história muito boa aqui, mas eu acho muito legal. Ele fala que agora ele não vai ser mais Simão, mas ele vai ser Pedro. Ele vai ser a rocha. Pedro vai demorar para ser isso. Mas lá em Romanos, Paulo fala que Deus chama as existências coisas que não existem. Ele chama as existências coisas que não existem, como se existissem, ele fala. Jesus
fala algo aqui sobre Pedro que Pedro ainda não é, ele não sabe se realmente vai acontecer isso, mas nós sabemos que depois vai acontecer. É um processo para chegar lá, mas esse é nosso processo com Deus. Deus viu algo em mim, Deus viu algo em você, que você ainda não viu e que os outros vão demorar para ver. Mas ainda é a verdade. Agora, olhando para toda a história, nós podemos ver que Pedro realmente é essa rocha. Que ele foi tão importante no início da igreja, ele foi isso que Deus falou. Mas no livro de João, nos 3 anos que Jesus gastou com ele, essa obra não aconteceu. Só aconteceu depois de 3 anos com Jesus. É importante saber que meu processo com Jesus provavelmente não vai ser algo muito rápido. Eu acho que, eu não sei se eu estou lembrando certo, mas eu acho que foram 14 anos do encontro de Paulo com Jesus na estrada, quando ele encontrou com Jesus e foi e encontrou com o pecado dele, com quem ele era e recebeu Jesus. Foram 14 anos até ele ser um missionário, né? Plantador de igrejas. Foi um processo que demorou. Com Pedro também foi um processo que demorou. Ele não estava preparado no primeiro dia. O processo vai acontecer, vai ser demorado, a gente vai ter dias que a gente vai cair, a gente vai ter dias que a gente não está mostrando Jesus perfeitamente, quase todos os dias, né? E a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está aprendendo quem nós somos e quem Deus é, a graça dele em nossas vidas, e ele vai ser fiel para continuar essa obra em nossas vidas, como ele foi com Pedro. E tem alguns momentos da vida de Pedro que eu vi o que ele faz e eu penso, nossa, como que Deus pode andar junto com alguém assim? E depois eu penso na minha vida. Realmente, Deus é um Deus de graça e misericórdia, porque ele aceita essas pessoas, ele trabalha na vida dessas pessoas, ele não vai desistir dessas pessoas que fazem errado, mas ele vai continuar amando, cuidando e aprendendo, ou deixando eles aprender a viver uma vida transformada. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Eu gosto desse versículo porque na última vez, os últimos discípulos chegaram para Jesus como? João Batista, Deus tinha falado para ele e foi revelado através de Deus quem ele era, e ele sabia, ele estava esperando essa pessoa que o Espírito ia descer. Então foi confirmado por Deus, né? E ele estava esperando Jesus. Depois, João falou para os outros discípulos e os discípulos seguiram. Foi através de pessoas. E depois de João falar para os discípulos, André, um desses discípulos, foi chamar seu irmão. Deus usa pessoas para alcançar pessoas, né? Nós fazemos parte desse plano de Deus, nessa obra de salvação. Não que a gente vai salvar, a gente vai revelar Jesus para os outros. Então a gente precisa fazer esse trabalho. Mas aqui, nessa história, Jesus mesmo foi atrás de Filipe. Jesus não esperou alguém falar. Jesus encontrou com Filipe quando ele não tinha desejo, ele não tinha algo no coração que ele ia atrás de Deus. Ele não esperou Filipe acordar e ver quem ele era e a necessidade dele, mas ele foi atrás de Filipe. Eu acho muito legal isso, que Deus fez essa obra de ir atrás por causa do amor dele. Às vezes Deus vai usar pessoas para chamar outras pessoas, e às vezes Deus vai atrás das pessoas para alcançar as pessoas na sua necessidade. Então ele encontrou com Filipe e ele fala o quê? Siga-me. Ele não explica tudo, ele não fala
as coisas apologéticas para falar que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e por causa dessa profecia, se você olhar para Isaías 53, se você olhar para Gênesis 3 ou Gênesis 22, e vai falando sobre Salmo 22, né, falando sobre as profecias de Jesus, ele não faz isso. Né? É por isso que você tem que me seguir. Ele não faz isso. O que ele fala? Siga-me. Seguindo Jesus. Gasta tempo com Jesus e você vai ver quem ele é. Você vai ver que ele não é uma pessoa normal. Ele não é mais uma religião. Você vai ver que ele é amor, que ele é Deus, que ele é luz. Né? E ele simplesmente fala isso. Siga-me. E versículo 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de Deus. Então ele, de novo, Filipe foi encontrar com Natanael. Ele achou outra pessoa, ele recebeu Jesus, ele viu quem Jesus era, ele viu o amor de Deus em Jesus e ele foi encontrar outra pessoa para contar quem Jesus é. Ele alcançou outras pessoas. A resposta natural de receber Jesus, de ter uma vida transformada, é achar outras pessoas. E Filipe fez isso também. E ele sim fala sobre o que ele sabe de Jesus. Ele fala sobre as profecias, ele fala sobre os profetas, como eles falaram, como Moisés escreveu, Moisés falou que ia vir alguém depois que ia ser maior, você tem que olhar para ele, né? Moisés deu a lei, mas a lei não é suficiente. Então Moisés preparou eles falando que vem alguém depois de mim que vai ser maior, vai ser superior. E essa pessoa é Jesus, e ele fala, chegou esse alguém maior. E é Jesus de Nazaré. Ele é filho de José, mas ele é o filho de Deus. Ele é quem foi prometido, né, profetizado. E ele encontrou com Natanael dessa forma, explicando essas coisas sobre as profecias. Então, Jesus foi chamar Filipe e falou, siga-me. Filipe foi achar Natanael e ele falou, existem essas profecias, existem essas coisas, e Jesus é essa pessoa. Então, existem formas diferentes de fazer evangelismo, mas o importante é mostrar quem Jesus é para as pessoas, para que eles podem ter relacionamento. A pessoa precisa encontrar com Jesus e ter relacionamento com ele. É a coisa mais importante. 46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe, venha e veja. Então, Nazaré é uma cidade muito pequena, não tem coisas boas, é uma cidade tipo Campo Mourão, não, desculpa, foi mal. É uma cidade pequena que não tem, não é muito reconhecido, né? Não tem muitas coisas boas acontecendo na cidade, e se você falar que é de Nazaré, as pessoas, legal, né? Você é do interior, você é de uma cidade pequena que não tem ninguém. Então ele fala, mas se é o prometido, por que ele veio de Nazaré? E Filipe fala, basicamente ele fala, eu não tenho a resposta para sua pergunta, mas se você ver ele, você vai saber. É importante isso, eu não vou ter a resposta para todas as perguntas. Eu simplesmente não vou ter. Eu posso fazer escola da Bíblia, eu posso entender as Escrituras, mas existem perguntas que eu não vou ter a resposta. Então o que eu falo para as pessoas? Você precisa conhecer Jesus. Vem ver. Se você realmente colocar seu coração para entender Jesus, ele vai te encontrar. Então, a resposta do Filipe é a resposta perfeita. Venha e veja. Eu não tenho a resposta, mas se você olhar para ele, se você gastar tempo com ele, você vai saber quem ele é. 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu,
Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui, de novo, Jesus vai ser aquilo que as pessoas precisam. Então Natanael vai para Jesus com perguntas. Natanael vai com dúvidas na cabeça. E ele fala: eu não sei, né? Ele é de Nazaré, não faz muito sentido, mas eu vou ver. E ele foi, e chegando, Jesus fala para ele que é um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Tem coisa aqui que foi pessoal para ele, né? Foi direto pro Natanael, mas ele encontrou com algo que Natanael estava pensando. Natanael estava tendo um tempo com Deus, eu imagino. Ele estava sentado debaixo da figueira, talvez pensando sobre ser um israelita, talvez pensando sobre os líderes religiosos, como eles não têm coração para Deus mesmo, talvez pensando por que essas pessoas estão sendo líderes quando as pessoas que realmente têm coração para Deus, que têm fé em Deus, que são israelitas de verdade, por que essas pessoas não têm acesso a Deus da mesma forma, mas os líderes religiosos, os falsos, estão na frente recebendo essa posição? Talvez, é isso que ele está pensando, né? E Jesus fala: não, quando você estava lá pensando, eu te vi. E eu sei que você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Eu sei, eu conheço o seu coração. Você está vendo essas coisas e está certo. Eu conheço, eu sei quem você é. Você não precisa esconder nada, você não precisa mostrar nada. Eu sei. E Natanael viu isso, ele ouviu, e o que Jesus falou encontrou com o coração dele, encontrou com tudo que ele estava passando, tudo que ele estava pensando quando ele estava debaixo da árvore, e ele falou: nossa, não acredito, ele sabe, ele me viu, ele me conhece, ele é o Filho de Deus, e ele fala: és o Rei de Israel. E Deus é capaz de fazer isso. Eu não preciso ter a resposta para tudo, porque Jesus tem a resposta para tudo. Eu preciso levar as pessoas para Jesus, e Jesus tem a resposta. Jesus é suficiente. Então, Filipe fez o trabalho de levar Natanael até Jesus, e Jesus fez o resto. Jesus é suficiente. E Jesus encontrou com a necessidade do Natanael naquele momento. E Natanael viu que ele é o Filho de Deus, e ele fala que é o Rei de Israel. Ele não é só o Filho, ele não é só o que vai ser sacrificado, ele não é só o Isaac, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, para ser o sacrifício, mas ele é o Rei de Israel que vai reinar para sempre, né? Ele é aquele que tem poder, ele é aquele que vai reinar também. Então tem os dois lados: o sacrifício, o servo, e o rei e o Filho de Deus. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus viu que ele estava debaixo da figueira pensando sobre essas coisas, mas ele fala: isso é só o início, você vai ver muito mais. E talvez, de novo, são coisas que talvez Natanael estava pensando sobre aquele momento que Israel, ele fala que você é um verdadeiro israelita. Lembra Israel, o Jacó, que Deus deu o nome de Israel. Quando ele saiu, ele correu por causa dos problemas que ele tinha na vida dele, por causa dos problemas que ele criou na vida dele. Um dia ele foi dormir, ele deitou, ele dormiu, colocou uma pedra para dormir como um travesseiro, e ele dormiu, e ele viu os anjos descendo, e tem a escada lá, né, subindo e descendo, né, e ele falou que é a casa de Deus, e teve esse momento com Deus, o primeiro Israel, né?
E agora ele fala, Jesus fala aqui, você verá coisas maiores do que essa, e acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquilo que aconteceu em Gênesis 28, a escada de Jacó, de Israel, o verdadeiro Israel, né? E ele fala, você é o verdadeiro israelita, e agora você vai ver aquilo que Jacó viu em Gênesis 28, só que aquilo que ele viu era uma sombra. Era uma sombra. Ele viu o acesso a Deus. Quem é aquele que vai nos dar acesso a Deus? Quem é a porta? Quem é a escada que vai da terra, onde existe pecado e sofrimento, para o céu, onde existe perfeição e justiça? Qual é a escada? É Jesus. Jacó viu a escada. E ele fala, agora você, um verdadeiro israelita, você, Natanael, você vai ver muito mais. Você vai ver essa escada de verdade, Jesus. Em Jesus nós temos acesso a Deus. Em Jesus nós podemos subir à presença dele. Nós temos acesso por causa do sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou para ser essa escada que vai nos dar acesso a Deus. Que incrível, né? Jesus é muito bom. Vamos parar, vamos refletir sobre essas coisas. Deus é muito bom. Jesus é incrível. Depois a gente volta para estudar capítulo 2.